No vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio pelo Rancho HK depois de 6 meses. Há 6 meses atrás nós compramos esse pedacinho de terra que fica aqui próximo da cidade de Xinguara, que é a nossa cidade, e hoje nós vamos fazer um passeio para olhar tudo que nós fizemos e também comentar um pouco sobre tudo que nós queremos fazer. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal de 2026. Um feliz ano novo para vocês e vamos dar uma volta no rancho? Vem com a gente! A gente vai mostrar as grandes coisas feitas e também as pequenas coisas. E começando aqui pela entrada, que já tem alguma diferença. A primeira, esse esticador aqui da porteira estava todo torto para o lado de lá e a gente aproveitou para fazer nessa cerca aqui um retoque, que é trocar as estacas que estavam quebradas por estacas novas, ver o que dá para aproveitar, e a gente aproveitou muito nesse pedaço, nesse lance de cerca aqui até o próximo esticador. E eu vou estar comentando com vocês alguns preços de arame, de esticador, de estaca durante o vídeo. Então assiste o vídeo até o final aí, que é para você que tem um sonho de ter um pedacinho de terra, ficar por dentro aí do quanto você vai gastar. Mas vale a pena, fica tranquilo. E do outro lado, essa cerca aqui, que é a frente da propriedade, nós desmanchamos ela. A gente tirou todo o arame e todas as estacas. E ali dentro eu vou falar um pouquinho sobre esse pedaço aqui. Bora! A propriedade ela é um pouco triangular, onde a base dela, né, a parte mais larga está para cá e a parte mais estreita está para cá. E a gente está buscando dividir ela em 3 partes inicialmente. Nós estamos aqui desse lado de cá na cerca, na parte central, do meio. É uma parte maior até então. E dessa cerca para lá é a parte menor e mais estreita. A gente não fez absolutamente nada, a não ser desmanchar essa cerca da frente aqui, porque a nossa intenção é dissecar. E o que é dissecar, para você que não vive essa vida aqui no dia a dia? Dissecar é literalmente tirar toda e qualquer vegetação rasteira. Vai derrubar as árvores? Não, é só a rasteira. Isso aqui é capim, tá vendo que tá bonito? Mas é só aqui na frente, do meio para lá tem muita planta invasora que não serve de alimento para os animais. Então a gente vai dissecar. E por isso que é a última parte que a gente vai mexer, porque é a parte que a gente vai demorar mais para utilizar. Mas nós fizemos aqui a divisão e olha o bacana. Uma estratégia que a gente está utilizando aqui é fazer a cerca de 8 em 8 metros. Nessa parte da ponta tem mais estacas juntas, por quê? É onde está chegando no esticador, então a gente reforça, coloca estacas mais próximas. Só que no meio a gente está colocando de 8 em 8 metros e agora a gente vai fazer a instalação do balancim, né? O balancim é uma ferramenta, é um arame um pouco mais resistente, que ele vem trançando aqui para evitar o espaçamento dos arames. E aí no lugar de colocar uma estaca de R$55, que é uma dessa bem daqui, R$55, a gente vai colocar 2 balancinhos que a gente conseguiu encontrar no Mercado Livre, numa loja lá em Goiânia, por R$4,50. Então, estou trocando a estaca de 55 por 2 balancinhos de R$4,50, que vai dar R$9. E isso eu vou fazer só nas divisões internas, tá? Na divisa de território com os vizinhos, não. Pessoal, e nesses 6 meses, né, de proprietários, de produtores rurais, de donos de terra, eu e a minha esposa, Heloísa, que agora vai aparecer no vídeo, a gente também conseguiu confeccionar os nossos uniformes, que são utilizados aqui todo dia. A gente fez muitos uniformes, fez para mim, fez para a Heloísa, fez para nossa família. Alguns amigos quiseram comprar também, eles adquiriram. E é claro que eu não poderia não agradecer às empresas parceiras. Então durante esse vídeo aqui eu vou agradecer algumas empresas que são parceiras do nosso rancho. Então em primeiro lugar eu quero agradecer a maior patrocinadora, né, financeiramente disso aqui, que é a Gallagher, que está tanto nas costas quanto está aqui no nosso braço direito. E o que é a Gallagher? A Gallagher é a empresa que criou a cerca elétrica no mundo,
que é lá da Nova Zelândia, mas que também vende os produtos aqui no Brasil, e você já consegue encontrar, é só digitar Gallagher aí na internet que vai aparecer o lugar para você encontrar os produtos Gallagher. Desde cerca elétrica a indicadores de nível de água, entre uma série de produtos que a gente está falando de uma pecuária tecnificada, com tecnologia de ponta, de última geração, e a Gallagher patrocinou a gente. Então muito obrigado, Gallagher, vocês são feras, em breve a gente vai ter os produtos de vocês aqui no rancho. Agora vem, porque aquilo ali foi o maior feito do rancho, o segundo maior feito. Bora! Foi o primeiro grande feito, mas hoje é o segundo maior feito em 6 meses aqui dentro do rancho, que é a nossa represa, que pra gente é muito grande. Lembrando que a gente está numa propriedade de 1,1 alqueires, 5,35 hectares, para ser mais exato. E aqui a gente tem uma represa muito grande que a gente gastou muito para poder fazer. Caio, por que vocês fizeram uma represa? Primeiro, a gente não tem fonte de água aqui dentro dessa propriedade. Não tem poço, não tinha nenhum açude, tem um minador que a gente vai mostrar para vocês em um outro vídeo, mas não é recomendado para que os animais bebam água lá. O ideal é que a gente preserve até o acesso, dificulte o acesso dos animais lá. E a gente fez para ter a primeira fonte de água e também para um momento de lazer em família, porque, cara, isso aqui era tanta juquira, tanta coisa que eu pensava assim, não, vamos fazer a represa, porque a represa a gente vai aproveitar. E os pastos ainda vai demorar. E de fato a represa a gente já está aproveitando bastante desde o primeiro dia. E agora eu vou compartilhar alguns valores com vocês. Aqui foi gasto aproximadamente entre 35 a 40 horas de PC. PC, né, aquela máquina enorme que tem um braço com a força gigantesca para poder escavar, né? E a hora da PC está na média de 400 a 450 reais, depende da PC, depende do deslocamento, depende de muita coisa. Então você faz as contas aí você mesmo, tá? 30 horas vezes 450 reais. Foi o que foi gasto para fazer essa represa, né? E a gente precisou colocar um sangrador, que tem um nome técnico que eu não me lembro agora, mas são 8 manilhas aqui embaixo enterradas, enroladas em uma lona para impermeabilizar por um tempo, e caso a represa encha demais, ela vai passar por ali, ó. E aí vara para o lado de cá e segue em direção ao minador. E com certeza a gente fez bastante, só que ainda fez pouco, a gente tinha que ter feito mais. Plantamos muitas mudas. E uma delas, a primeira que a gente plantou e de fato deu certo, foi essa muda de banana aqui, que inclusive está saindo uma folha nova aqui, muito bonita, muito grande. E percebam, essa aqui é banana prata, amor? Banana maçã, né? Essa aqui é uma bananeira selvagem, vocês podem ver aqui, ó, tem muitas. A gente deixou para poder segurar o barranco, né, do lado de cada represa. Só que a gente plantou aqui uma muda e essa daqui a gente não sabe se é uma muda, porque está exatamente no lugar onde a gente plantou. Só que, tá conseguindo dar um zoom aqui nela? Ela tá com muita aparência de banana selvagem. E a gente não tem essa certeza se é uma muda nossa que pareceu que não ia e aí foi, ou se por coincidência a gente plantou no lugar onde já tinha, né, alguma semente. Eu não sei se isso não é semente, isso é muda, né? Bom, mas é isso, vamos descobrir depois que elas estiverem um pouco maior. Vamos ver as outras mudas? Vem com a gente. Pessoal, e essas casas que vocês estão vendo aí no fundo não são casas nossas, são de vizinhos, né? Quando a gente comprou essa propriedade aqui, havia uma estrada de acesso a essas casas. Então eles têm que passar dentro da nossa propriedade, lá naquela porteira que eu mostrei no começo do vídeo. Então assim, tá tão perto que parece que está dentro da nossa propriedade, mas não. São os vizinhos. A nossa casa, por enquanto, está sendo aqui dentro, o nosso acampamento, mas no outro vídeo eu mostro. E se você quiser que seja o próximo vídeo, comenta aí. Quero conhecer o acampamento de vocês. Se não, quando eu achar que for o momento, a gente mostra. A gente está num cantinho aqui, onde a gente está querendo fazer um pomar. É mais ou menos, não sei se vai dar aqui, pode dar um zoom aqui na minha mão. Essa aqui é a cerca, né? Que vai dividir o fundo com o meio. E aí meio que faz uma quina com a mata assim, ó. Tá vendo? Um triângulozinho aqui. Eu quero fechar a frente e fazer um pomar nessa área aqui.
Nós já plantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pés de acerola. E todos eles pegaram muito bem, pode filmar isso aí mais perto, ó. Estão bem verdinhos, com o talo para cima, as folhas bem vivas. Quer dizer que deu certo, passou pelo momento mais perigoso. Agora é sempre manter limpo, a gente vai limpar mais aqui com certeza. A gente plantou isso aqui, tá com uns 5 dias, 6 dias. E aqui a gente quer fazer um pomar, plantar algumas pitaias e outras árvores frutíferas. E agora a gente vai atravessar a cerca, que não está pronta ainda, para o pasto do fundo. E a gente está seguindo a mesma estratégia aqui, de colocar de 8 em 8 metros, com os 2 balancinhos no meio. E aqui a gente inicia a mostrar para vocês, né? A gente inicia o passeio pela área do maior feito. O segundo maior feito, mas depois passou a ser o primeiro. Porque isso aqui era só juquira, não tinha como andar. Eram quase árvores. Juquira, né, que a gente fala, é quando forma um pasto, vem as plantas invasoras, elas crescem muito, se desenvolvem, e aí virou um matagal aqui enorme. E a gente conseguiu transformar isso aqui, ó, numa pastagem de novo. Então, como vocês viram, a gente fez o plantio de algumas mudas e a gente vai ter que fazer uma proteção para elas, porque umas ficaram do lado de cá, outras do lado de lá. E de fato a gente precisa definir um lugar onde vai ser a nossa roça, né? A rocinha, onde a gente vai plantar as coisas e isolar essa área. Acredito que a primeira vai ser lá naquele cantinho que eu falei para vocês, mas futuramente a gente vai ter que separar uma área maior para poder plantar mandioca, milho. Essa área, que é a parte onde eu falei para vocês, que é um pouco mais larga, que a propriedade no formato de triângulo, e aqui é a parte mais larga, né? Ela era só de juquira, e depois que a gente fez a limpeza, a gente descobriu que aqui tinha muita pedra mesmo. Pedras soltas e também algumas áreas de lajedo, né? Lajedo é quando uma pedra muito grande fica na superfície da terra. E a gente achou que seria impossível formar isso aqui, e olha só como está. A gente está com 60 dias de plantio. Esse aqui é um capim, né, de uma empresa parceira, que é a Coração do Brasil, parceira do nosso Instagram lá, o Caio Agro, e está com 60 dias. A qualidade desse capim é o capim carcará da Barenbrug, e a gente está muito feliz em ver que a área mais dificultosa hoje é a área que está com maior potencial, para a gente já poder colocar alguns animais, para poder tá engordando, criando, ter as nossas primeiras cabeças, né, de gado aqui dentro, que ainda não colocamos nenhuma dentro desses 6 meses, só foi investimento. E aqui também foi trabalhado com APC. Aqui a situação estava tão drástica que o trator não cortava o chão, então tinha que ser APC fazendo um serviço de rastelo. Aquele mesmo programinha lá, R$ 450 a hora, e aqui foi gasto aproximadamente 12 horas para limpar toda essa área aqui, foi 1 dia e meio. E eu queria agradecer nesse momento aqui o nosso segundo parceiro, patrocinador do nosso uniforme, que é nosso amigo Léo da Patuá, consultoria aí, zootécnica para sua propriedade. Lotação, o como você deve manejar, fazer as divisões de pastos. Nosso amigo Léo, ele é especialista nisso e atende grandes propriedades no Brasil inteiro. Então pode ser consultoria online ou presencial. É só entrar em contato com o nosso amigo Léo, o contato dele está aqui na descrição. Léo, brigadão pela parceria, tamo junto, é o consultor aqui do nosso Rancho HK. Quando o assunto se fala em lotação e manejo, é com o Léo da Patuá. Muito obrigado, Léo. Outra grande realização que a gente fez nesses 6 meses de donos do Rancho HK, na verdade, donos desse pedacinho de terra, né, se tornou o rancho depois que a gente comprou, foi essa cerca da estrada. Isso aqui não tinha... Para falar que não tinha, tinha 8 estacas, e as 8 estavam quebradas e caídas no chão. Então a gente fez a remoção do arame, a remoção dessas estacas antigas, velhas e quebradas, e fez a confecção, né, a construção dessa cerca nova. Só nesse pedaço aqui, pessoal, nessa curvinha que faz aí, até a ponta ali da mata, que a gente vai chegar lá, foram 50 estacas e 4 esticador. Cada esticador no preço de R$ 240 e cada estaca no valor de R$ 52. Essas aqui eu ainda comprei a 52, as outras foram a 55, porque nesse período inicia os trabalhos e aí o preço das coisas, oferta e demanda, vão subindo. Então só nesse pedacinho aqui. E cada bola de arame, esse aqui é um arame de marca, vou falar assim, não é uma marca muito conhecida ou de renome no mercado. Eu paguei R$ 440 em 1.000 metros, né, 1 quilômetro de cerca.
E aí uma bola de arame deu para ir e voltar 5 vezes. Aqui são 5 fios. E vocês podem ver que aqui a gente não vai colocar balancinho porque a gente já colocou as estacas, né? Na distância de 4,5 metros, uma da outra. Então, se tem as estacas, não precisa colocar o balancinho. Eu quero fazer um vídeo falando sobre o que a gente gastou nesses 6 meses, mas não vai ser nesse, esse já está longo demais. E é isso, né? Esse aqui foram as grandes conquistas do rancho e agora a gente vai para a última grande conquista e os agradecimentos finais. Então, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, comenta e calma lá que não acabou ainda não, bora lá, amor. E a maior conquista de todas, dentro desse período de 6 meses, proprietários do Rancho HK, com certeza foram as experiências e memórias que eu e a Heloísa construímos. A gente gastou muito dinheiro, a gente pensou que não ia dar para fazer muita coisa, mas Deus veio e abençoou. Então, com certeza, essa de fato, essa conquista é o que motiva, é o que justifica a gente gastar tanto nesse pedacinho de terra. A gente quer construir a nossa casa aqui, a gente quer ver os nossos filhos correndo por aqui e poder falar para eles: ah, menino, quando seu pai comprou isso aqui, era só a juquira. E hoje você está pegando a mamata, o bem bom, a cerca feita, o pasto armado. Então esse é o objetivo, é o nosso sonho e a gente vai compartilhar tudo aqui com vocês. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Tá de boa? Tá de boa. Então tá bom então. E agora o nosso último parceiro, né? Quero agradecer muito. Holder Barbearia, tá na manga da nossa camisa, cadê aqui, ó? Do lado do Brasil, Barbearia Holder, que cuida do nosso visual. Toda terça-feira eu tô lá cortando cabelo. Parceiro do Caio Agro lá no Instagram e também parceiro no patrocínio das camisas aqui do Rancho HK. Valeu, Caio, valeu, Paula. Muito obrigado por tudo e olha, até o próximo vídeo. Tchau.